Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo está entrando aí, conectando. Acho que agora deu certo. Pessoal, bem-vindos, bem-vindas a essa oficina do Seminário de Iniciação Científica. Eu sou Mariana, sou integrante da coordenação que está fazendo parte aí da equipe que está organizando esse seminário. Para a gente é uma satisfação imensa contar com a presença da professora Renata Otton e da professora Mônica Sapucaia nessa oficina sobre fontes, né? A ideia desse painel é que seja mais interdisciplinar, que a gente, pela primeira vez, está recebendo as novas escolas do IDP, a ECOM e a EGEM, né? Nesse painel especificamente a ECOM, aí representada pela professora Renata, que é a nossa nova escola de comunicação, que engloba aí os cursos de graduação da área da comunicação, né? Então, a professora Renata está representando essa escola e vai trazer para a gente um pouco dessa perspectiva mais interdisciplinar, né, e mais coordenada aí de outras áreas e saberes, né. Para a gente é uma satisfação imensa, é muito enriquecedora essa troca, tem sido assim nos demais painéis e tem sido muito bacana. Se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, tenho certeza que vocês também estão com essa impressão. Então, muito obrigada, professora Renata, muito obrigada, professora Mônica, obrigada a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Já passo de imediato a palavra à professora Renata para que comece aí a nossa oficina de hoje. Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo. Antes de começar, eu queria só saber aqui, investigar se a maioria de vocês é do curso de Direito, ou se tem alguém da Escola de Gestão e Negócios. Eu acho que não tem aqui aluno da ECOM, não estou reconhecendo pelo menos nenhum nome, mas pode ser que tenha alguém de fora, né? Então, caso vocês não sejam da área de Direito, eu peço, por favor, que podem colocar aqui no chat do lado, só para a gente se situar um pouquinho, né? Claro que a pesquisa científica, ela segue determinados padrões, independentemente da nossa área, né? Então, por isso que a gente conseguiu fazer essa oficina aqui com uma professora da área de comunicação e uma professora da área do direito, né? Então, mas apesar de seguir esses padrões, claro que a gente tem as especificidades, né? Então, a gente vai procurar abordar aqui, primeiramente, uma visão mais geral, né, uma visão mais padronizada das fontes de informação, né, da pesquisa bibliográfica, e aí depois a gente passa para uma visão mais específica de cada área. Então, no nosso caso, a gente vai focar em comunicação e em direito, né, alguns links úteis aí para vocês acessarem depois, mas, como eu falei, eu acho que o curso ele vai ser muito enriquecedor de maneira geral, né, independentemente da área. Então, a gente já tem aqui Vitor, que faz engenharia de computação na UFR, na Rio Grande do Sul, né, na Universidade Federal de lá. Então, Vitor, não se acanhe, apesar de ter gente aqui, eu acho que a maioria de direito, mas, como eu falei, né, vou repetir aqui mais uma vez, as diretrizes são as mesmas para absolutamente todas as áreas, né, para quem quer começar a pesquisar, para quem já está pesquisando e quer se aperfeiçoar. Então, enfim, a gente vai trocar aqui um bate-papo bem bacana e eu acho que muito útil para vocês, né? Eu acho que a pesquisa bibliográfica, ela é a primeira fase e é uma das fases mais importantes, né, para você se situar enquanto pesquisador. Não. Oi? Vitor, Ai, acho desculpa. que só É que eu tenho um gato filhote que ela estava mordendo, mas me desculpa, por favor, prossiga. Tudo bem, acontece. Então, eu vou começar aqui compartilhando. E eu não consigo compartilhar. Não sei se você consegue, Mônica. Só um pouquinho, professora, eu vou colocá-la como co-host. Co-host. Acho que agora aparece. Agora sim. Então, pronto. Então, compartilhando aqui com vocês. Vamos ver se vai... Às vezes trava um pouquinho, mas eu acho que está indo. Foi, né? Está todo mundo vendo a tela? Sim, professora, perfeito. Pronto, ótimo. Então, eu já dei um pouco dessa introdução, né, sobre as fontes de pesquisa, sobre os processos que são exatamente os mesmos, né, independentemente da área. Então, hoje a gente vai falar especificamente das fontes de pesquisa, que, como eu falei, eu acho que é uma fase imprescindível, muito relevante para qualquer trabalho científico, né? Eu acho que antes da gente começar a escrever sobre um tema que nos interessa, começar a pesquisar sobre um tema que nos interessa, a gente precisa saber o que está sendo falado sobre ele, né? O que é que os outros pesquisadores estão
achando, estão pesquisando, quais as conclusões que já existem, para a gente poder contribuir com a nossa própria conclusão, né, com as nossas próprias contribuições para a ciência. Então, passando aqui rapidamente para uma agenda do que a gente vai ver hoje, né, o tempo é bem curtinho, mas a gente vai tentar englobar tudo isso, né, para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas fases da pesquisa bibliográfica, né, a relevância em se fazer pesquisa bibliográfica, falar um pouquinho também sobre os tipos de fonte de pesquisa, que, claro que eu vou dar aqui uma abrangência bem geral. Na pesquisa em comunicação, por exemplo, a gente busca muitas fontes relacionadas à pesquisa empírica, né, a pesquisa de campo. Então, muitas vezes a gente precisa fazer pesquisa documental para, por exemplo, investigar como a Folha de São Paulo abordou o período de ditadura. Né? Estou colocando aqui um problema bem genérico, mas, enfim, nesse caso, a gente precisa ir lá nos documentos da Folha de São Paulo, buscar nessas reportagens. Então, querendo ou não, isso é uma fonte de pesquisa também. Né? No direito, existem fontes diferentes, na engenharia, com certeza, também. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre esses tipos de fontes de pesquisa de maneira mais geral, né? De maneira que vocês consigam identificar, independentemente da área de ensino de vocês, né? Na área de conhecimento. Depois, onde procurar, eu acho que, eu também não sei, eu queria saber de vocês vão colocando aqui no chat, em que fase de pesquisa vocês estão, né? Se vocês estão começando agora esse universo de pesquisa, ou se vocês já são pesquisadores, se estão na graduação, numa pós-lato sensu, numa pós-estricto, porque isso faz também uma diferença enorme aqui na maneira como a gente vai abordar esse tema, né? Então, vão colocando lá no chat, se apresentando. Infelizmente, o tempo é curto, porque se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente poderia cada um se apresentar, né? Falar se está na graduação, se está numa pós, falar o curso, mas, enfim, vocês colocando isso no chat já dá para a gente ter uma visão geral. E aí a gente vai passar, no finalzinho, alguns links úteis aí para vocês, tanto da área de comunicação quanto da área do direito, tá? Começando aqui na nossa pesquisa bibliográfica, né? Então, quando você pensa em pesquisar alguma coisa, quando tem algo que você quer descobrir um pouco mais sobre aquilo, né? Tem uma pulga atrás da orelha sobre determinado assunto, você precisa fazer o seu projeto de pesquisa, né? O seu projeto de pesquisa, que é o pontapé inicial para que você comece a pesquisar. É como se fosse realmente um documento que vai organizar todas as suas ideias. Então, nesse projeto, você vai colocar o que você quer pesquisar, né? Qual a sua temática, qual a sua problemática de pesquisa, então, qual a sua questão central, né? O que é que você está buscando responder naquele seu estudo. Você vai falar dos seus objetivos, vai justificar o seu estudo, né? Qual a relevância daquilo que você está investigando, vai falar também qual a metodologia que você vai utilizar, qual o embasamento teórico. Então, esse projeto de pesquisa é, de fato, um grande guia para você começar a iniciar a sua pesquisa investigativa e científica, né? E aí, na hora de elaborar esse projeto de pesquisa, você simplesmente não pode tirar as informações da sua cabeça, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha área. Eu estou investigando a autenticidade dos influenciadores na área de economia, né? Um exemplo aqui. Então, eu não posso simplesmente fazer o meu projeto de pesquisa com base nas coisas que eu vejo e que eu acho, né? Ciência não é achismo, né? Ciência é comprovação. Então, para isso, eu preciso buscar o que é que as pessoas, o que é que os outros pesquisadores já têm de resultado nesse tema específico, né? O que é que eles estão falando sobre isso? Então, para fazer isso, para eu saber o que é que os outros pesquisadores estão estudando, o que é que eles estão investigando, quais as metodologias, né, que eles estão aplicando nesse tipo de pesquisa, quais os resultados que eles já alcançaram, enfim, para saber disso tudo, eu preciso fazer essa minha pesquisa bibliográfica, né? É como se fosse um scan mesmo, né? Escanear ali tudo que está sendo dito daquele meu determinado tema. Então, eu vou escolher esse meu tema, eu vou fazer esse meu plano de trabalho, né, esse meu projeto de pesquisa, mas para isso eu preciso identificar e localizar essas fontes de pesquisa, né, essas fontes que vão me ajudar a construir o meu projeto. Então, eu preciso buscar em alguns links úteis, e aí vocês vão ver no final, né, em revistas científicas, em livros, em artigos publicados, em congressos na área de comunicação, do direito, da engenharia, do que for. Então, eu preciso buscar nessas plataformas
estudos científicos que vão me ajudar a construir o meu próprio estudo, né? A gente sabe que ciência, como eu falei, não é achismo, é comprovação, e ciência é diálogo também, né? Um pesquisador dialogando com outro pesquisador. Então, depois de eu procurar essas fontes de pesquisa, eu preciso compilar, né, esses meus achados. Hoje a gente tem acesso a uma infinidade de informações. Então, assim, é interessante porque o meu pai, ele fez mestrado na época, ele é mais velho, né? E aí ele me contava, assim, como é que era a pesquisa bibliográfica dele, né? Na época que ele fez mestrado, não tinha internet. Acho que é até, assim, difícil a gente imaginar hoje, né, fazer pesquisa sem internet, porque a internet aí é um mundo de portas abertas para a gente buscar essas fontes bibliográficas, né? O que é que fulano de tal está produzindo lá na Europa, lá nos Estados Unidos, o que é que está sendo dito sobre esse assunto? Isso facilita muito, né? E na época dele não tinha a internet, então ele tinha que ir para a biblioteca, tinha que buscar tudo fisicamente. Então, a quantidade de informações era bem menor, né? Ele tinha ali aquele compilado de informações bem menor, justamente pelas limitações, né, da questão física, né, da questão analógica. E hoje, como a gente tem acesso a muita informação, a gente precisa selecionar, né, o que é que de fato a gente vai usar para ajudar na nossa pesquisa. Então, eu, por exemplo, eu fiz mestrado e fiz doutorado. No meu doutorado, eu estudei a relação entre infância e mídia. Estou falando de maneira bem geral. Eu investiguei o uso de redes sociais por crianças de 10 a 12 anos. Então, assim, é uma questão que acontece aqui no Brasil, mas é uma questão que acontece também no mundo inteiro, né? Tem crianças no mundo inteiro utilizando a internet. Então, eu lembro que para fazer essa minha pesquisa bibliográfica, eu fui buscar em várias plataformas, de outros idiomas também, né, o que é que estava sendo falado sobre esse tema especificamente, né? E aí eu tive que compilar, né? Eu tive que selecionar o que é que eu vou utilizar para a minha pesquisa, né? Porque não dá para utilizar absolutamente tudo que a gente acha que vá dialogar com o nosso tema, né? Muito difícil. Então, a gente precisa selecionar, né? Identificar essas fontes, selecionar, fazer essa compilação, fichar essas fontes. Eu acho que você já deve ter ouvido falar nesse fichamento, né? Que é você ler tudo e fazer as suas anotações próprias para que isso te ajude, né? Te ajude na análise e na interpretação. E, finalmente, a gente vem para a redação, né? Do nosso projeto, a redação do nosso artigo científico, enfim, do projeto específico que a gente for produzir na área da ciência, né? E aí, dentro dessa pesquisa bibliográfica, a gente tem que levar em consideração, como eu falei, né, qual é o assunto do meu interesse, qual é o tema e subtema. Então, se eu fosse procurar fontes de pesquisa sobre infância e mídia, eu vou achar milhares de fontes, né? Vai ter pessoas falando sobre influenciadores mirins, vai ter pessoas falando sobre mediação parental, né? Como os pais ajudam as crianças a utilizar as tecnologias. Vão ter pessoas falando sobre a perspectiva lúdica da internet, né? Então, como as crianças utilizam as redes sociais como um ambiente de brincar, de brincadeiras, enfim, são inúmeros recortes, né, que podem ser feitos. Então, eu tenho que levar em consideração qual é o meu tema específico, né? Quanto mais recortadinho, melhor, né? Mais a gente consegue identificar as fontes que têm uma afinidade 100% ali com o que a gente está propondo, né? Isso dialoga muito com essa segunda questão, né? Se há algum enfoque específico a ser tratado, se eu vou tratar, por exemplo, da infância e ludicidade, se eu vou tratar da infância e celebrização, se eu vou tentar da infância e as relações intergeracionais, enfim. E essas duas últimas, eu acho que são considerações, aspectos muito relevantes na hora da pesquisa bibliográfica, né? Que é a limitação de ordem temporal e também essa questão dos idiomas. Um doutorado, você tem 3, 4 anos, 5 anos, às vezes, para fazer. Um artigo científico, né, às vezes, você tem que fazer aquilo ali em 2, 3 meses. Então, tudo depende muito do tempo que você tem disponível para se dedicar àquele projeto, né? Então, claro que uma pesquisa bibliográfica de uma dissertação, de uma tese, até mesmo de uma monografia, ela vai ser mais extensa que uma pesquisa bibliográfica de um artigo, né, ou de uma resenha crítica que você vai escrever. Então, tem que levar em consideração essa questão de ordem temporal, né? Qual o tempo disponível que você, enquanto pesquisador ou pesquisadora, tem para se dedicar a essa pesquisa bibliográfica.
E aí a questão dos idiomas, né, que é também muito relevante dentro dessa pesquisa bibliográfica. Como eu falei, no meu doutorado, eu busquei artigos de diferentes lugares do mundo para entender, né, o que é que estava sendo pesquisado sobre o meu tema. Né, como é que as crianças, sei lá na Inglaterra, como é que elas utilizam as redes sociais, né, e como é que aquilo ali poderia me ajudar a entender as crianças daqui. No meu caso, eu sei falar inglês, consigo, assim, com uma certa fluência, claro que com minhas limitações, mas eu consigo entender, né, os arquivos que eu estou procurando. Se eu fosse pegar um artigo em francês, em alemão, sei lá, em vários outros idiomas que existem, eu não entender nada, né, gente? Então, eu acho que você saber em que idiomas você pode pesquisar também é muito relevante, porque isso ajuda muito na hora de você colocar lá um filtro, né? Um filtro para saber, eu quero pesquisar só artigos escritos em português, ou eu quero pesquisar só artigos escritos em inglês, e por aí vai, né? Claro que quanto mais idiomas a gente souber, melhor, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Ter esse domínio completo sobre uma outra língua. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, assim, resumidamente, né, eu falei um pouco aqui das etapas do projeto de pesquisa, dessa pesquisa bibliográfica. Então, Vieira e Lubisco, eles definem a pesquisa em fontes de informação, né, que é definida como pesquisa bibliográfica, como uma fase que vai anteceder a pesquisa técnico-científica, né? Então, ela é parte do planejamento global do trabalho. Refere-se e aqui eu estou lendo, né, literalmente, para não mudar as palavras deles, refere-se à seleção e busca de informações e de documentos, visando a revisão de literatura ou bibliográfica, e o objetivo aqui é identificar o que já foi produzido sobre determinado assunto e, assim, buscar apoio para a argumentação a ser usada, né? Então, é aquilo que eu falei. Antes de você escrever a sua pesquisa, o seu artigo, o seu TCC ou dissertação, você precisa saber o que já foi escrito sobre isso, né? Tanto para que você tenha um embasamento maior, né, no que você vai argumentar ali, quanto também para você não ser repetitivo, né? Imagina se você acha depois uma pessoa que fez um TCC exatamente igual não, que é bem difícil, mas muito parecido com o seu tema, assim, bem parecido mesmo, né? E isso acaba que deixaria a ciência, né, mais repetitiva, você não traria nada novo, né, nada, nenhum acréscimo para a ciência. Então, fazer essa pesquisa de fontes, né, o que é que estão falando sobre aquilo ali, é importante também para que você vá traçando o seu caminho, né, para que você escolha especificamente sobre o que você vai estudar. E aí existem dois tipos de fontes aqui, como eu falei, é uma classificação bem genérica, tá? As fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias são aquelas que são produzidas diretamente pelo autor ou autora. Então, sei lá, vocês aqui do direito, eu acredito que vocês estudem muito Habermas, né? Eu tentei estudar a comunicação, mas achei bem difícil. Então, vocês do direito que estudam Habermas, vocês vão lá ler um livro escrito por ele, né? Ler um artigo escrito por ele. Então, vocês vão diretamente na fonte, né? E isso pode vir em vários formatos, né? No formato de livros, de dissertações, de teses, de relatórios. E aqui os autores até colocam enciclopédias e dicionários, porque realmente são a fonte primária, né, desse tipo de informação, a fonte primária da informação bibliográfica, né? E aí também existem as fontes secundárias, né, que são as fontes que vão selecionar e organizar essas fontes primárias. E a gente, enquanto pesquisador, a gente tem que dialogar com os dois tipos, né? Tanto vamos diretamente na fonte, quando a gente já sabe especificamente, eu vou estudar Habermas, então eu vou diretamente nos livros dele. Eu vou aqui pela lógica de Foucault, então eu vou diretamente nos livros e nos artigos produzidos por Michel Foucault, né? Então, quando você já tem uma noção exata do que você quer, você vai lá na fonte primária. Quando você não sabe ainda, né, você está procurando, querendo saber o que é que estão falando, quais são os temas mais relevantes para a sua pesquisa, aí você vai nas fontes secundárias, né, que são os bancos de dados, por exemplo, que são anais de congressos, repositórios institucionais, guias. Então, o próprio IDP, né, a gente tem as revistas do IDP. Então, às vezes, quando você não sabe exatamente que autor você quer pesquisar, você vai lá no repositório das revistas, coloca lá a sua palavra-chave
e aquele algoritmo, né, ele vai trabalhar para que os resultados mais apurados possível apareçam para você, né, os resultados que tenham realmente uma relação muito próxima com o que você está buscando e procurando. Então, existem esses dois tipos de fontes, como eu falei, claro que nas áreas de comunicação, na área do direito, cada um tem suas fontes específicas, mas, de maneira geral, a gente pode classificar dessas duas formas. E aí, gente, aqui eu acho que o bicho pega, né? Onde procurar? Tenho muitos alunos que estão começando agora, né? Como a Mariana falou, a Escola de Comunicação é uma escola nova no IDP, a gente começou esse semestre com os cursos de graduação em jornalismo e em publicidade e propaganda. Então, muitos dos meus alunos estão começando agora e eles estão tentando entender, né? Onde é que eu procuro essas fontes de informação, né? Quais são as fontes de informação confiáveis, seguras, porque a nossa tendência é ir lá no Google, digitar a palavra-chave e clicar no primeiro site que aparecer, né? Se não o primeiro, mas pelo menos ali os 5 primeiros. Então, existem, para pesquisa científica, né, existem alguns locais específicos que a gente precisa ir para poder encontrar essas fontes confiáveis, né? Essas fontes que tenham, de fato, credibilidade científica. Então, eu já começo aqui com 2 X enormes, que são sites sem referências. Então, a gente tem aí milhões e milhões de sites na internet, com milhões e milhões de conteúdos disponibilizados, mas nem todos eles têm referência, né? Então, às vezes, uma pessoa publica ali qualquer coisa e você não sabe quem exatamente publicou, né? Com base em quê. Então, é muito na base do achismo, né? Muito na base das experiências pessoais. Então, tenha cuidado com esses sites sem referências, porque depois você não tem como comprovar que aquilo ali é verdade, né? Que aquilo ali é ciência. E um outro grande X, né, que os alunos também amam, e eu confesso, eu também adoro, são as Wikipédias, né, ou qualquer outra wiki. Né? O termo wiki, ele diz respeito justamente à construção coletiva do conhecimento. Então, são várias pessoas que vão contribuir para aquele conteúdo ali que está sendo publicado. A Wikipédia é maravilhosa, né? Eu adoro navegar pela Wikipédia, às vezes eu estou buscando uma coisa, tem outro link lá interno que eu clico e já entro em outra página, enfim. Eu acho que talvez muitos de vocês também façam isso. Mas a Wikipédia não é uma fonte confiável para pesquisa científica, né? A gente sabe que, inclusive, há muita fraude lá dentro, há muitas pessoas que publicam com maldade mesmo, né? Ou então, às vezes, tem maldade, mas sem ter certeza do que está publicando. Então, Wikipédia é ótima para o senso comum, né? Para a gente poder dialogar sobre diferentes temas, diferentes universos, mas para pesquisa científica, se não tem ali aquela referência, se não tem uma comprovação, pode deixar de lado, porque ele não vai ser uma boa fonte de informação, tá? Então, quais são as fontes, né? Onde procurar? E aí eu coloquei aqui, acho que são 5, né? 5 vizinhos para que vocês vão diretamente nesses lugares, né? Primeiramente, os periódicos, né? Periódicos são revistas acadêmicas, então existe aí uma infinidade também de revistas. Aí no final a gente colocou algumas aqui para vocês, mas vocês vão, à medida que passar o tempo, né? À medida que vocês forem pesquisando, vocês vão encontrando novos periódicos, novas revistas que têm temas interessantes, né? Que dialogam com o seu objeto de pesquisa. Então, esses periódicos, eles são ótimas fontes de pesquisa, né? E eu vou explicar um pouquinho desse termo aqui, revisão de pares, né? O que é que isso significa. Alguém aqui já sabe? Porque aí vocês já aproveitam, já vamos estabelecendo aqui um diálogo. Alguém aqui já ouviu falar de revisão de pares? Já tem uma noção do que é? Adoro esse silêncio de sala de aula virtual. Como ninguém se... já tem um chat aqui, talvez. Alessandro. Alessandro já ouviu falar de revisão de pares? Quer falar um pouquinho, Alessandro? É uma revisão feita por pessoas da mesma... geralmente doutores, né? Da mesma qualificação para verificar a qualidade técnica do que está sendo dito, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, se eu sou pesquisadora e quero submeter um artigo meu, né, um estudo meu a um periódico específico, eu vou submeter lá aquele meu arquivo, mas isso não significa que ele vai ser publicado, né? Nada garante.
aquela submissão ela vai passar por essa revisão que o Alessandro falou, né? São 2 pessoas, pelo menos, que têm uma qualificação ou igual ou acima da minha, né? Então, são geralmente doutores, né? Eles vão analisar aquele meu estudo, analisar aquele meu artigo acadêmico para ver se ele está em condições de ser publicado, né? Para ver se ele segue regras metodológicas, se ele tem um embasamento teórico claro, né? Se ele tem uma contribuição para a área. Então, vai passar por esse crivo, por essa revisão de pares para poder ser publicado. Então, por isso que os periódicos, eles são uma fonte de pesquisa excelente, porque a maioria deles, né, porque tudo que está ali publicado passou por essa revisão de pares. Uma outra fonte de pesquisa também são os anais de congressos, né? Então, quando você apresenta um trabalho em algum congresso, em algum evento, aquele trabalho ele vai ser publicado no site do evento, né, no formato de anais. Então, também é um lugar muito interessante, principalmente para quem está começando a pesquisar, né, porque você vai conseguir ver quais os outros pesquisadores exatamente da sua área, o que é que eles estão falando, né, o que é que eles estão pesquisando. Então, os anais de congressos, e aí depois a gente mostra aqui para vocês visualizarem, né? Eles também são excelentes fontes de informação, né? Excelentes fontes de pesquisa bibliográfica. O Google Acadêmico, eu amo. Eu já vi pesquisador, inclusive, falando mal, por incrível que pareça, não consigo entender essa perspectiva, mas, enfim, né? Cada um tem seu método. Eu gosto muito do Google Acadêmico, porque ele é como se fosse um Google, mas ele vai exibir ali para sua pesquisa uns artigos mais relevantes da sua área, né? Os materiais mais relevantes. Então, da mesma forma que a gente faz pesquisa no Google, a gente faz também no Google Acadêmico, né? E aí ele vai mostrar, como eu falei, artigos, livros, resumos, resenhas, fichamentos, enfim, os materiais que utilizam aquelas palavras-chave ali que você colocou para pesquisar. Tem também os bancos de dados, né? Esses bancos de dados são para pesquisas, como eu falei, um pouco mais avançadas. Então, se você está fazendo mestrado, se você está fazendo doutorado, é interessante que você entre nesse banco de dados. Então, tem um, por exemplo, chamado Cielo, que você entra lá no site do Cielo e tem toda uma pesquisa que você pode fazer, uma pesquisa avançada de palavra-chave que você quer utilizar, de período que você quer pesquisar. Então, sei lá, artigos publicados de 2015 a 2020, né? Você consegue fazer esse recorte também. Então, esses bancos de dados, eles são indexadores, né? Eles conseguem ali anexar, eu vou usar essa palavra, artigos que estão publicados em toda a internet, né, naquele banco. Então, isso é muito interessante também. E, por fim, os sites de instituições de pesquisa, né? Às vezes, a gente, em comunicação principalmente, a gente busca muita informação sobre os hábitos de consumo midiático, né? Então, sei lá, quantas pessoas têm internet em casa, quantas pessoas utilizam o celular para acessar a internet, quantas pessoas jogam games, qual o perfil dessas pessoas, né? Qual a idade, qual a região, qual a classe social, enfim, esse tipo de dado também é muito interessante para as nossas pesquisas, né? Não necessariamente eles trazem um conceito de algum autor, mas eles trazem um contexto, né? Eles trazem uma amostra da realidade, né? O que está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, em termos de consumo midiático. Então, essas instituições de pesquisa, elas também são muito importantes para que a gente consiga situar aí, principalmente, esses quantitativos, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo do CETIC-BR, que ele traz várias e várias pesquisas sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação. Então, eu, durante o meu doutorado, eu vivia lá no site do CETIC, porque eles têm uma pesquisa quantitativa específica sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação por crianças, né? Então, para mim, era ótimo. A minha pesquisa, ela foi qualitativa, né? Eu fiz grupo focal com crianças de 10 a 12 anos, então foram poucas pessoas, né, que participaram, acho que foram 28 crianças, então é pouquinho, né, não é tão representativo. E aí, o site do CETIC, essa pesquisa quantitativa, ela me ajudou muito a ter uma noção mais geral, né, do quadro, a pensar não só naquelas crianças específicas que eu estava conversando, mas também as crianças do Brasil todo, né? Então, as crianças do Norte, as crianças do Nordeste, do Sul, Centro-Oeste, Sudeste, enfim, por aí vai. Então, é muito interessante também que a gente tenha essa perspectiva macro, né, do que está acontecendo da nossa pesquisa.
E aí eu falei aqui um pouquinho da questão do uso dos filtros, eu pincelei mesmo, né, quando eu estava falando do banco de dados, e o uso dos filtros, ele é muito, muito bom, principalmente hoje, né, no cenário que a gente tem aí de muita informação disponível na internet. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei um print de uma suposta pesquisa que eu estaria fazendo do Google Acadêmico, né? Então, eu coloquei lá crianças em redes sociais e influenciadores, e se eu colocar só isso, vai aparecer muito material, né? Inclusive, se eu selecionasse lá o idioma, poderiam aparecer outros artigos escritos em inglês, espanhol, enfim. E aí é interessante que a gente use esses filtros, né? Que a gente saiba exatamente o que pesquisar. Então, na área da pesquisa científica, né, é interessante que a gente consiga mapear as produções feitas nos últimos 5 a 10 anos. Né? No meu caso, por exemplo, que é um tema muito recente, as pesquisas de 2005, por exemplo, até 2010 também, elas não conseguiam dialogar muito com o meu tema, né? Que eu estou falando de crianças e redes sociais, é uma coisa muito atual. Então, eu acabei que resolvi fazer esse recorte, né? Na época, acho que eu fiz uma pesquisa bibliográfica dos últimos 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, né, de 2008 até 2018, foi o período que eu fiz, o que é que tinha sido produzido sobre isso, né? Então, quanto mais você vai fazendo esses recortes, mais você vai conseguindo achar exatamente as fontes que vão dialogar muito com a sua pesquisa, né? Então, isso é muito importante. Eu fiz aqui um outro filtro, né, que é possível também fazer quando você quiser filtrar coisas publicadas na área da comunicação, coisas publicadas na área do direito. A gente sabe que as nossas disciplinas, eu falo do direito também, elas são muito interdisciplinares, né? Então, comunicação dialoga muito com psicologia, que dialoga muito com sociologia, com educação, com o próprio direito também, dependendo do recorte, e eu acredito que o direito também seja assim, né? Você acaba que bebe ali de diferentes fontes. Então, tentar fazer esse filtro também, esse recorte, não, eu quero publicar aqui, quero pesquisar somente teses e dissertações que foram publicadas na minha área do direito, né? Que é uma coisa mais recortada. Então, esse filtro vai te ajudar a descartar, né, as outras opções que aparecerem lá. E assim, não tem jeito, gente, a gente tem que fazer esses descartes. Né? Eu lembro que na época que eu fiz a minha pesquisa bibliográfica, a minha revisão de literatura, eu queria usar absolutamente todos os artigos que eu tinha encontrado, porque todos eram muito interessantes. Né? Mas aí acaba que não tem jeito, a gente tem que fazer o recorte. Né? O que é que dialoga mais com a minha pesquisa? O que é que eu posso aqui usar de fato dentro do meu texto? Então, eu vou ficar só com esses, né? E aí tem outras técnicas também para selecionar esses artigos. Eu acho que a professora Mônica vai falar um pouco disso, né? Da questão de você não ter que ler absolutamente tudo que você encontrar. Imagina, eu faço um filtro desse, encontro 50 mil artigos, eu vou ter que ler tudo, gente? Como assim, né? Eu vou ter que usar absolutamente tudo que apareceu ali? Não, né? Existem técnicas para fazer esse recorte. Então, eu acho que não tem ninguém da comunicação aqui. Meus alunos, na época, a gente fez eu vou defendê-los, inclusive, aqui, que a gente fez uma oficina de fontes há pouco tempo, relativamente, então eles já estão bem craques nessa temática. Eu vou pular, vou dar a palavra à professora Mônica, até pelo tempo também, né, para a gente dividir igualmente aqui. E aí, professora, você vai me guiando, se eu vou para frente, se eu vou para trás, enfim, você que manda. Vou passar aí a palavra para você. Obrigada, Renata. Acho que já deu para todo mundo entender mais ou menos o que a gente está falando aqui, qual é o nosso objeto. Depois a gente até apresenta. Mas o que eu queria dizer para todo mundo, mas mais para os alunos de direito e para os alunos de ciências sociais em geral, que acho que a gente tem mais dificuldade, né? Quem está na engenharia já sabe fazer isso mais, aprende a fazer isso na universidade. Tem três grandes questões que, se a gente não tem cuidado com elas, a pesquisa não caminha. Né? A primeira coisa é que, para a gente pesquisar sobre qualquer coisa, a gente precisa ter uma dúvida genuína. Isso é algo que muitas vezes a gente esquece. A gente vai pesquisar já achando que a gente sabe a resposta. Principalmente no direito, que a gente está muito acostumado
a, né, saber o que deve acontecer e ir procurar uma lei que concorde comigo. Deixa eu achar aqui alguma coisa que concorde com o que eu quero. Os advogados, então, as advogadas têm isso com uma certa naturalidade. Então, a primeira coisa é que, para a gente pesquisar, a gente tem que ter uma dúvida genuína. A gente tem que ter coragem e liberdade para ser convencido do contrário, né? Chegar à conclusão que, não, veja bem, não era bem isso que eu achava, mas o método, o caminho, a pesquisa me mostrou. Eu acho que isso é uma coisa importante para todo mundo, né? E quando a gente recorta a bibliografia, escolhe a bibliografia, isso é uma característica. Então, vamos aqui escutar o que as outras pessoas que também pesquisaram sobre aquele assunto, como que elas caminharam e as conclusões que elas chegaram. A segunda coisa é esse compromisso do recorte, né? Então, eu sempre brinco que eu tive um orientando, até terminando, gosto dele, mas que quando ele me encontrou, ele falou: professor, eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma pesquisa sobre o advogado do século XXI. Eu falei: então faz o seguinte, daqui a 80 anos você me liga. Aí a gente conversa, porque o século XXI não aconteceu ainda. Você vai fazer uma pesquisa sobre algo que nem aconteceu ainda. Além do mais, ele nem falou assim do advogado brasileiro no século XXI, não. Ele queria fazer do advogado como um todo, né? Então, imagina alguém fazer uma pesquisa, mesmo que seja, né, no mestrado, durante 2 anos, sobre todos os assuntos, todas as questões, todos os processos do advogado num século que nem aconteceu, né? Então, o limite é muito difícil de ter um parâmetro para você fazer o recorte. Então, quanto mais a gente recorta a nossa pesquisa, mais fácil a gente para nós ler, conhecer, entender tudo que já foi dito e estudado sobre aquele problema, e aí, né, utilizar uma metodologia para poder responder a nossa dúvida genuína. Então, não tenham medo de dizer, mas será que isso aqui não é muito pequeno? É muito mais fácil você ampliar um assunto pequeno bem recortado do que você recortar um assunto muito extenso, né? E aí, como que você recorta? Tem 3 grandes formas de recortar que são muito fáceis para a gente entender. Por exemplo, o recorte temporal. E é isso para o direito, para as ciências sociais, é muito importante, né? Então, olha, eu vou fazer, por exemplo, a Renata estudou a questão das crianças e da tecnologia e da utilização da internet, mas entre os anos 2005 e 2010 era uma realidade, entre 2010 e 2015 era outra, entre pré-pandemia era outra, entre pós-pandemia era outra. Na hora que ela escolhe o momento para discutir aquele assunto, já facilitou. Bom, calma, então é daqui para cá, né? Ok. Outra opção é a regionalidade. Eu vou discutir isso no Brasil, eu vou discutir isso na América Latina, eu vou discutir isso em São Paulo, em Brasília, eu vou discutir isso no Sudeste. Bom, também facilita o nosso recorte, né? Então, esses 3 parâmetros, então, ter uma pergunta genuína e fazer um recorte, bem focado, que pode ser através de uma questão temporal, através de uma questão regional, através de uma questão conceitual também. Então, por exemplo, eu vou fazer essa análise a partir da teoria de Foucault, a partir da teoria de Nancy Fraser, a partir da teoria do Weber. Também é outra possibilidade de recorte sobre esse tema. E a outra questão é a gente compreender que o que é a nossa pesquisa. A nossa pesquisa, pense, é um grão de areia na praia. Isso é a nossa pesquisa. E essa é a função de ser a nossa pesquisa. A nossa pesquisa é porque sem o grão não tem areia, tá? Mas a areia só existe porque eles estão todos juntos ali. Então, o que é a nossa pesquisa? Ela é uma contribuição para a próxima. É só isso. Então, essa pesquisa aqui pode ser um TCC, um mestrado, um doutorado, pode ser um paper, pode ser um artigo científico mais especializado, né? Pode ser um relatório de trabalho. A nossa pesquisa, ela é um grão que vai ajudar a próxima pesquisa. Toda pesquisa é a continuação de uma pesquisa anterior feita por outras pessoas normalmente.
né? A gente vai lá, utiliza todo aquele saber que já foi produzido, a gente repensa e aí responde aquela nossa pergunta através da metodologia que a gente construiu. E por isso que ter fontes de pesquisa tão de qualidade, tão bem reportadas, nos ajuda muito. Porque a gente não gasta tempo, lendo coisa que não nos interessa, porque a gente não vai dar conta de contar todos os grãos. Então, tudo bem. Vamos aqui fazer um recorte desse meu cercadinho. Isso é uma coisa. E a outra coisa é porque você sabe que aquilo vai se juntar a um futuro processo, né? Então, assim, fica essa dica é geral, né? Da gente entender o que é esse processo. Aí agora falando especificamente para os nossos colegas e as nossas colegas do direito. O direito, ele está muito atrasado na pesquisa científica. A verdade é essa. A gente tem melhorado, mas a gente passou muito tempo produzindo o que a gente chama de discurso de autoridade. Durante muito tempo, a gente ia falando com nós mesmos, né? Era só isso. Só tinha jurista, só citava jurista, e a gente falava só do direito. E durante muito tempo, a gente olhava para o direito a partir só da perspectiva jurídica. A gente era incapaz de entender que o direito era o quê? Uma estrutura de regras para a sociedade. Então, ele tinha, né? A gente ia dialogar com a sociologia, com a economia, com a medicina, com as questões de saúde pública, com as questões de políticas públicas. Durante muito tempo, a gente ficou ali. A nossa pesquisa era muito focada, e por isso ela era uma pesquisa sem impacto, né? E de muitas vezes ela se chocava quando ela ia para a realidade, quando ela virava um produto, porque a pesquisa ela tem que ser um produto para solucionar um problema da realidade. E aí, no direito, a gente patinou nesse processo. E a gente agora, então, a gente estava aqui correndo atrás do tempo perdido. Então, a primeira coisa que o pesquisador, a pesquisadora em direito precisa entender é essa noção de que o direito ele é um regulamento, ele é uma regra, uma estrutura que auxilia, né, a vida em sociedade. E a gente precisa conversar com a sociedade. Então, as nossas fontes, muitas vezes, elas não são centralmente do direito. Elas são fontes que são de outras ciências e que serão instrumento para pensarmos o nosso problema. A gente precisa trabalhar a interdisciplinariedade e trabalhar essa estrutura também na construção do direito, na construção da fala jurídica, da escrita jurídica. Então, quando a gente vai recolher, né, a nossa bibliografia, recolher, né, o que foi dito sobre aquele assunto, a gente precisa começar com o central, com o objeto de estudo. Então, a não ser que você esteja fazendo uma pesquisa processual, né, uma pesquisa que não vá dialogar com o direito material, ela é muito detalhada, você precisa começar com a sociologia, com a economia, né, com a ciência política, com a saúde, com as políticas públicas, porque ali está o problema. Ali está a realidade daquela situação. E aí, depois, você vai trazer o direito para fazer essa conversa. E, por último, antes da gente conversar sobre as fontes, eu queria lembrar a vocês que o artigo, ou a dissertação, a tese, né? aquele conjunto de né, folhas, não são mais folhas hoje em dia, mas conjunto de bytes hoje em dia, onde está a sua... registrada a sua pesquisa, aquilo não é a sua pesquisa em si. Aquilo é a comunicação da sua pesquisa. Então, todos os artigos que você for ler, todas as teses, dissertações, livros, eles não são a pesquisa em si que aquele autor, aqueles autores fizeram. Ali é a comunicação da sua pesquisa. Logo, essa comunicação ela tem que ser uma comunicação estratégica. Para quê? Para o outro entender, para ajudar o próximo pesquisador. Então, ali você tem um método para poder explicar isso. Então, quando você também vai ler para selecionar, você precisa entender isso. Bom, ele passou por milhares de etapas nesse processo de pesquisa, agora ele montou de uma forma que eu consigo ler e compreender. E eu também tenho esse compromisso quando eu for escrever. Então, conversei com a gente, conversou antes, eu e a Renata, por exemplo, uma das coisas que eu gosto sempre de dizer para quem está começando a fazer pesquisa é: não tenha problema em ler
o resumo e a conclusão daquele artigo. Você pode ler o resumo do artigo para saber se ele te interessa ou não. Ele não te interessa, você exclui. Até porque o resumo tem que ser capaz de te dizer para que serve aquele artigo. Se ele não te diz, é porque ele é ruim. Então, não precisa gastar o seu tempo lendo algo que não te interessa, que não conversa com a sua pesquisa. Você terá que selecionar. Ah, não sei, estou em dúvida. Pode ser que sim. Leia a conclusão. Não é uma história, não é um romance. Você não tem que ficar na tensão para descobrir o segredo no final. Não é isso. Você pode ir lá ler no final e dizer, bom, nessa conclusão, agora deixa eu voltar aqui para poder ver como que foi o método e aí repensar no que eu posso incluir ou não na minha pesquisa, esse processo que esse outro pesquisador, essa outra pesquisadora fez. Tá? Então, não tem problema. Eu sempre digo isso para todos os... Leiam o resumo. Gostou? Guarda. Não gostou? Não, joga fora. Deixa lá no banco de dados para o próximo, porque ele pode não ajudar você, mas vai ajudar o próximo. Esse é o caminho. Agora, no direito especificamente, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar nos dados, né? Porque esse levantamento de dados, ele precisa ser feito com muito critério. Você precisa ter um método para fazer essa seleção. Ela não pode ser aleatória, né? E aí eu não estou dizendo só exclusivamente, não estou dizendo da pesquisa teórica, eu estou dizendo da pesquisa empírica e da pesquisa jurisprudencial, desse processo legislativo. Por quê? Porque a gente tem aqui um mundo de jurisprudências, um mundo de decisões, né? É muita coisa para se... Tem decisão para tudo quanto é lado, tudo quanto é forma. Se não for muito claro qual é o seu método, a sua pesquisa não tem validade. Porque rapidamente ele é destruído. Tudo bem. Por exemplo, muito comum, eu vou fazer um estudo de caso. Você só pode fazer um estudo de caso se esse caso for paradigmático. Se tiver um sentido você fazer o estudo daquele caso. Porque você vai fazer um estudo aqui de caso qualquer, e aí, aqui especificamente tratando de caso judicial, né? Tratando de processo judicial, né? De caso judicial, eu peguei um caso comum, que não tem nenhuma... ele não mudou nada a realidade. Então, aquela decisão que pode ter sido esdrúxula, ela pode ter sido só um erro. Ela pode ter sido 1 em 1 milhão. Então, não tem sentido ela virar um caso, um estudo de caso específico desse processo. Tá? Diferente é um caso que vai mudar uma decisão e um posicionamento do STF, ou que faz com que a gente mude uma legislação, ou um caso que transformou uma decisão procedimental, cartorial, como o caso, por exemplo, da união homoafetiva. Aí tem sentido você estudar aquele caso, fazer um estudo de caso daquele caso. Tá? Então, quando vocês forem fazer estes recortes de fontes, né, vocês precisam entender esse processo. Você pode, Renata, só para a gente conversar aqui? Bom, então, todos esses links úteis, por exemplo, que a Renata colocou, volta um pouquinho, Renata, que a Renata colocou aqui, que são os links também lá da comunicação, eles são, tirando a parte mais dos congressos, eles também são links importantes para o direito. Ali tem muita informação, de novo, do objeto de estudo central. Então, eu, por exemplo, utilizo muito dados relacionados à questão do uso da internet, do acesso à internet. Eu trabalho, a minha pesquisa, mestrado, doutorado, eu trabalho com igualdade entre homens e mulheres. Então, agora eu estou trabalhando esse debate sobre tecnologia. Então, eu também utilizo daqueles dados que são dados da comunicação. Então, é importante vocês conhecerem também outros instrumentos que produzem o que a gente chama de dado pronto. Ele vai te dar o dado a partir daquela pesquisa. E você pode utilizar esse dado para concluir, para organizar aquela pesquisa que você está colocando em prática. Agora, é claro que eu queria explicar algumas coisas para vocês. Por exemplo, os tribunais superiores, todos eles têm instrumentos de pesquisa. Lá vocês vão poder fazer recortes relacionados a tema, recortes relacionados a tempo, né? Então, olha, durante esse tempo, esse período, né? Desse período, alguns têm umas coisas. O STJ, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, porque ele tem análises
sobre a jurisprudência. Então, eles já fazem análise, os próprios pesquisadores do STJ produzem isso, né? O CNJ produz um relatório interessantíssimo, né, anualmente, que é a Justiça em Números, onde ela entrega números prontos para os pesquisadores sobre a justiça no Brasil. Né? Ela entrega números, por exemplo, número de juízes, de juízas, processos, o que entrou, o que saiu, quais são as áreas, quais são os grandes litigantes. Então, esse material é um material muito bom e muito sério para se utilizar na pesquisa. Agora, vale lembrar que essa pesquisa ela precisa ser muito bem reportada e muito bem explicada. Então, quando você for fazer o recorte, você precisa dizer quais são os padrões. Então, se você quiser comparar dois tribunais superiores, por exemplo, você precisa usar os mesmos padrões nos dois tribunais. Se você vai fazer só naquele tribunal e o número é muito grande, você precisa fazer novos recortes em cima daquele número. E essas informações precisam sempre constar na sua comunicação da pesquisa, seu artigo, a sua dissertação, a sua tese. Tá bom. Aí eu queria trazer aqui também para o mundo jurídico uma grande polêmica, que são as revistas não acadêmicas. Então, e são revistas, eu botei aqui as melhores, nós estamos falando do Jota, estamos falando do Conjur, estamos falando do Migalhas, estamos falando de revistas jurídicas não acadêmicas que trabalham com autores seríssimos, né, os grandes juristas. Mas quando esse jurista escreve para estas revistas, ele escreve um artigo de opinião ou de posicionamento. Ele não está ali compromissado com os parâmetros da pesquisa. Ele está ali colocando o ponto de vista dele. Isso significa que você não pode usar esses artigos? Não significa que você pode. Como o quê? Como exemplo. Então, você está falando lá sobre algo que o Lênin Streck disse, né, lá na pesquisa dele de doutorado, no livro, na pesquisa que ele fez, tá? Você está utilizando. E aí, ele escreveu um artigo para o Jota, para o Conjur, lá na coluna dele, onde ele colocou alguma coisa sobre aquele assunto. Você pode trazer isso para o seu texto como um exemplo, mas ele não pode ser o seu objeto de prova. Né? Aqui na pesquisa, gente, a gente não tem como usar, né, suposições. Aqui não tem como não dá para não ser pelo convencimento. Aqui você precisa mesmo de provas, tá? Bom, então nessa estrutura você pode usar esses artigos, mas você precisa usá-los como exemplo. A mesma coisa para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para a Veja, para Isto É, para a Carta Capital. Essas revistas são revistas não acadêmicas. Então, você pode usar um exemplo? Pode. Você está falando de um autor, o autor deu uma entrevista e tem uma parte da entrevista que quer colocar? Você pode citar essa entrevista, mas sempre como exemplo. Ou você quer trazer, como a Renata está falando, né? Então você quer estudar um assunto e você quer ter um impacto midiático disso. E aí você pode dizer que na Folha de São Paulo, no maior jornal, você apareceu essa matéria X vezes na capa. Tudo bem, você pode utilizar desta forma. Isso é um exemplo, mas não é uma comprovação. Não dá para dizer, como disse a Veja, como disse o Estadão. Não. Esses meios de comunicação, eles não são científicos. Então, ou ele é o seu objeto de estudo, aí você vai pegar ele é objeto de estudo, né? Ou você pode usar eles como exemplo, mas você não pode utilizá-los como base teórica, né, comprobatória da sua tese. Combinado? Então, vamos lembrar. Então, aqui no Tribunal Superior, nos tribunais superiores, essa pesquisa de jurisprudência, ou às vezes até de informação que não é jurisprudência, mas é informação de dados, como produção do Justiça em Números, você está trabalhando com os dados oficiais que a Justiça lhe entrega. Né? Então, você tem que ter muito cuidado com esse recorte. As revistas não acadêmicas são artigos de opinião. Então, você pode utilizá-los como artigos de opinião. Lembrem deste lugar. Nunca vai comparar um artigo científico com artigos de opinião, mesmo que o autor seja um autor consagrado. Bom, e aí você tem, de fato, os bancos de dados para o direito.
o site do CONPED, né, que é o grande, grande espaço para o novo pesquisador do direito, né? E tem muitas coisas estão lá disponíveis, né? Os artigos estão lá disponíveis, você pode fazer esse recorte. E aí eu coloquei para vocês 2 outros bancos de dados muito legais, que são dados de legislação, que são dados compilados de jurisprudência regional, e aí tanto o lexml.gov.br, que é do Brasil, quanto o Law Global, que é internacional. E aí o Law Global é muito legal para quem quer fazer, por exemplo, um estudo comparado. E aí você quer pegar a legislação, um assunto, e aí você quer pegar a legislação de um país, de outro país, de outro país. Um outro detalhe, uma coisa que a Renata falou e eu queria reforçar aqui, é o seguinte: para fazer pesquisa comparada, não é simplesmente para você comparar 2 países, 2 estados, 2 políticas públicas, você tem que explicar por que você está comparando aqui, né? Então, por exemplo, você pode comparar Brasil e Portugal sobre a questão do ensino da língua portuguesa nas escolas. Tudo bem. Você pode comparar Brasil e Portugal sobre a relação com a burocracia. Mas você não pode, por exemplo, comparar Brasil e Portugal sobre a rapidez da distribuição da vacina, por exemplo. Porque um país tem 220 milhões, 215 milhões, ou tem 10 milhões. Ou tem 8.500 quilômetros de praia e o outro 17 horas de ponto a ponto. Então, não tem como é que você justifica comparar um país do tamanho do Brasil com um país do tamanho de Portugal? A não ser que você tenha uma justificativa muito importante para mostrar. Tá? Então, vale lembrar que quando você vai fazer uma comparação, eu queria comparar São Paulo com Sergipe. Posso, mas como? Você tem que dizer por que aqueles 2 estados são comparáveis. E não é simplesmente porque eu escolhi que eu estou com vontade de comparar os 2, tá? Mas aqui, e essa coisa da legislação é muito interessante, mas você tem que fazer um recorte. Eu estou comparando legislações civil law ou common law, né? Os países que têm o mesmo modelo são federados ou são unitários? Essas informações você tem que saber antes, por exemplo, da escolha dos países que você vai comparar. Então, eu queria trazer aqui para vocês, só para vocês terem mais ou menos essa noção. Passa para mim, Renata, só para eu... Agora, o outro que eu queria... Bom, aqui eu coloquei 4, mas tem muito mais, né? 4 excelentes revistas que são mais bem avaliadas no Brasil, uma das mais bem avaliadas, e que é disponível, né? Então, a da Direito da GV, aqui de São Paulo, a de Direitos e Garantias, a da UFBA e a do IDP, que é de Direito Público, tá? Que são revistas acadêmicas. Como diz a Renata, elas são o quê? Elas são avaliadas por pares, né? Elas são avaliadas sem a gente saber o nome da pessoa que escreveu. Elas são avaliadas por uma métrica para você. A gente tem todo um processo para avaliar esses artigos. E aí sim é um instrumento para produzir ciência, né? É um produto científico e ele te ajuda a produzir ciência. Vocês devem estar acompanhando agora no Covid esse negócio. Tal pesquisa foi publicada na Nature, não foi publicada na Nature. Por quê? Porque essas grandes revistas, por exemplo, da área médica, né, da área da saúde, elas têm um processo bem criterioso de controle da publicação desses artigos. Quando não tem, ela perde importância. Não sei se vocês viram, muito interessante a história das cegonhas. Você já viu essa história da cegonha? Não sei se você conhece, Renato. É um estudo ótimo, explicando como que não é simples esse negócio de você fazer um estudo comparado. Que é o seguinte, chegamos à conclusão que sim, são as cegonhas que trazem os bebês. Por quê? Porque numa cidade, acho que na Suécia ou na Noruega, não sei exatamente, que é uma cidade praiana, a chegada das cegonhas combinava com o nascimento dos bebês. Nos meses que as cegonhas chegavam, os bebês nasciam. Então, né, foram feitos né? Por quê? Porque esses estudos de comparação sem sentido a comparação, né? Então, se você... E aí, então é muito comum. Então, olha, não, deve ser... Né? Olha, X pessoas tomaram suco de laranja, né? E nesse grupo, X pessoas pegaram Covid, X pessoas não pegaram Covid. Logo, deve ser o suco de laranja. Esse tipo de pesquisa, ele é uma pesquisa que cai no nada. A gente sabe que essa pesquisa
pesquisa não é séria, no sentido de que ela não traz um dado real, né? Porque a gente sabe que não, as cegonhas iam nascer dos bebês, não é a mesma coisa, tá? Mas talvez, inclusive, essa lenda venha desse processo, por alguma questão, o momento da chegada das cegonhas era também um momento que repercutia, que 9 meses antes tinha uma festa, tinha um encontro, os clãs se encontravam, e aí as mulheres engravidavam, e aí fazia com que o nascimento, né, coincidisse com esse momento também da chegada das cegonhas. E esse processo de comparar, claro que ele é válido, mas ele não é suficiente para se transformar numa afirmação científica, certo? O método tem que ser para além desse processo de olhar a realidade, eu preciso entender a realidade, tá? Então, esse é o processo que as revistas de qualidade fazem, coloquem pares para dizer, bom, esse método aqui que ele usou, faz sentido? Ele de fato conversa com a realidade? Ele de fato apresenta uma coisa interessante? Então, né, aqui eu coloquei algumas, mas tem milhares de outras, podem entrar, coloquem lá no site do CNPq, Qualis, Direito, vai aparecer um monte de qualquer outra carreira, né? Para comunicação, para engenharia e para as outras áreas de saber. E outra coisa que eu queria trazer para vocês é a coisa da produção do dado pronto, né? Então, por exemplo, a gente tem dados, principalmente dados internacionais, tem bancos de dados internacional muito bons, que produzem muitas coisas interessantes. Então, o Banco Mundial, por exemplo, tem todo um site desenvolvido de dados. A ONU tem todo um site desenvolvido para dados. A ONU Mulheres tem todo um site desenvolvido para dados, agora com assuntos relacionados à igualdade entre homens e mulheres. O censo americano, o Bureau Americano de Dados, ele é tão legal, que ele tem uma produção de dados sobre os outros países. Eles compilam dados e oferecem gratuitamente sobre os outros países. E a União Europeia também faz isso, inclusive em português, por causa de Portugal. Então, o dado da União Europeia, ela produz os dados comparados sobre a situação europeia, inclusive esses dados estão disponíveis em português. E isso é muito importante para as pesquisas em ciências sociais, muito importante também para as pesquisas em direito. Por quê? Porque ali a gente tem informação sobre a realidade para poder trabalhar essa informação. Tem uma coisa que a Renata está falando, olha, cuidado com o Wikipedia, cuidado com as informações do Wikipedia. O Wikipedia tem uma coisa muito legal, que ele diz para você de onde a informação saiu. Então, tudo bem, você leu lá o Wikipedia para entender um assunto que você não sabe nada. Tá bom, lá embaixo tem na fonte. Vá na fonte. Vá na fonte. Porque você é responsável pelo que você coloca na sua pesquisa. Se o Wikipedia errou, e é isso com todo o artigo. Você leu um artigo, gostou de uma citação que aquela pessoa fez, né? Vá na fonte original, por 2 razões. Primeiro, pode estar errado. O que está escrito pode estar errado. Segundo, porque toda pesquisa, ou melhor, toda a comunicação da pesquisa, ela é um recorte. Então, ela pegou aquela frase, aquele parágrafo, aquela contestação, um monte de outras coisas que aquela pessoa escreveu, né? Talvez você entenda diferente quando você lê o original. Então, volte no original para entender de fato o que o pesquisador que construiu aquele raciocínio estava querendo dizer, e não uma leitura da leitura, né? Porque aí você vai sempre ter menos certeza naquele processo. Então, volte no processo original, né? E isso é uma coisa também muito importante para quem vai trabalhar no âmbito de pós-graduação, que é o seguinte: eu queria muito fazer sobre um autor fantástico, maravilhoso, só que esse autor é alemão. Eu não falo alemão. Mas ele traduziu o livro dele em português. Então vou fazer com base nesse livro. Bom, o problema é que a mesma pessoa escreveu 7 livros sobre o assunto. No meio do caminho, ele mudou de ideia. E os melhores pesquisadores mudam de ideia várias vezes durante a vida acadêmica. E aí você não sabe. Então, se você tem um autor que a língua originária dele você não entende nada, você não tem como ler, e ele tem pouca tradução, a tradução é nova, tem pouco tempo, não é uma fonte segura para você basear a sua pesquisa. Porque você não consegue ler todo o pensamento, principalmente se é o autor que criou aquela determinada teoria. Estou falando do Marx, estou falando do Freud, estou falando de autores que não, tem muito tempo, muita tradução, né? Várias
vários tipos de tradução, várias versões. Bom, tudo bem, você tem mais segurança que aquilo de fato é uma tradução sólida do Bobbio, tudo bem. Agora, se é um autor novo ou é algo que tem pouca tradução e você não fala a língua original, tome cuidado, porque a chance dessa tradução não ser exatamente essa e no futuro descobrir que aquilo que você embasou a sua pesquisa não era exatamente aquilo que o cara queria dizer, é muito grande. Né? Aconteceu aqui com uma teoria do domínio do fato, que virou uma teoria sendo altamente utilizada, e o autor falou, não foi isso que eu disse. Não é isso, né? Não foi isso que eu disse. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Se vocês escolherem um autor internacional, o ideal é que vocês leiam na língua daquele autor. Senão, você tem grande chance de acabar num problema de base e a sua pesquisa cair igual um castelo de cartas. Gente, acho que era um pouco isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar, mas acho que era mais ou menos isso para a gente pensar como que a gente recorta e seleciona o que vai ser possível para ler. Tá bom? Obrigadão a todos. Renata, obrigadão. Acho que é isso aí. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? A gente já passou aqui um pouquinho do tempo, mas a gente tira aí uns minutinhos para, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ficou com alguma dúvida, ou tem uma pergunta mesmo, se é pesquisador e tem alguma dúvida na sua própria pesquisa, eu acho que esse aqui é o espaço para a gente dialogar. A gente vai ter intervalo da aula. Você está me ouvindo? Sim, sim. No finzinho agora, a professora Mônica falou da questão dos autores alemães. Eu tenho pensado em escrever sobre Luhmann e não falo alemão. Né? Esse fato pode trazer uma dificuldade maior ou Luhmann já tem muita tradução e é possível falar dele? O Luhmann tem tradução, mas... Porque pensa aqui comigo, se você vai construir a sua tese de mestrado, dissertação de mestrado, que não é tese de doutorado, dissertação de mestrado, sobre um autor, ou melhor, você pode fazer duas coisas. Você pode construir a sua tese sobre um autor. E aí é complicado você fazer sobre um autor que você não lê na língua original, tá? Então, bom. Vamos supor que você queira usar a teoria de Luhmann como seu marco teórico. E aí esta teoria está bastante traduzida. Né? Você precisa ter muita segurança que essa tradução é de qualidade. Então, busque essa informação. Procure alguém, né? Procure o Instituto Goethe, procure alguém e diga, bom, vocês recomendam essa tradução? Essa tradução é sólida o suficiente? E outra coisa é saber qual é o número de obras sobre a teoria que você vai usar que ele escreveu. Ele escreveu quantas obras? 5. Eu tenho as 5 traduzidas? Ou 4 traduzidas aqui? Ou eu tenho uma, né, específica, só uma. Porque se você só tem uma, eu não te aconselho a usar ele como seu marco teórico, porque você não tem noção exata da teoria que você está utilizando. Você tem uma meia noção. Você não tem uma visão completa dessa teoria. Agora, não quer dizer, obviamente, que você não possa usar Luhmann na sua bibliografia. Claro que você vai usá-lo na sua bibliografia. Mas talvez seja melhor, por exemplo, pegar alguém que já fez uma pesquisa muito profunda sobre Luhmann, né? O Nero, por exemplo, e aí o Marcelo, esqueci o sobrenome dele lá da USP, e aí você pega a produção dessa pessoa e utiliza como seu marco teórico, caso ele já tenha, né, tenha uma produção mais robusta, mais bem organizada, e numa língua que você consiga entender. Então, eu acho que precisa tomar esse cuidado. Então, para você utilizar o Luhmann a teoria produzida por Luhmann como seu marco teórico, vale saber se toda a obra daquela teoria está traduzida e se essa tradução é de qualidade. Acho que seriam essas duas tarefas antes de escolher. Tá? Respondi? Não sei se respondi. Não sei se a Renata quer acrescentar alguma coisa. Não, no caso, o Luhmann, eu sou bem... não entendo muito. Tem uma obra dele, na verdade, que eu li, mas já faz muito tempo. Então, deixei a bola para você mesmo. Pilar perguntou aqui no chat, como saber como colocar boas referências na pesquisa? Devemos olhar o currículo do autor?
Eu posso começar respondendo e depois a professora Mônica complementa, e eu vou falar por experiência própria, tá? Eu estou na pesquisa há 5, 6 anos, então é muito pouquinho tempo, mas, enfim, eu acho que a dica de cada pesquisador, ela já é válida. No meu caso, quando eu resolvi estudar infância e mídia no meu doutorado, eu nunca tinha estudado essa área antes, né? Então, eu mudei muito do mestrado para o doutorado. Ingressei nesse campo, né, de comunicação, nesse campo de sociologia também, psicologia, e eu realmente tive muita dificuldade em saber exatamente isso, né? Quais são as boas referências para falar sobre infância e mídia. Então, uma coisa que eu fiz primeiro foi pegar os clássicos, né? Cada área, seja de comunicação, seja de direito, seja de engenharia, a gente sabe que tem aqueles autores mais clássicos, que são os que a gente discute, geralmente, disciplinas mais teóricas da faculdade, né? E disciplinas mais teóricas da pós-graduação. Então, a primeira coisa que eu fazia era ir nesses clássicos. E aí, Pilar, você é de que área? Sou do direito. Inclusive, eu estou no mestrado. Só que, assim, essa base, né, como eu fiquei afastada quase 10 anos, né, da faculdade, da academia, então essa base aí da pesquisa, inclusive, mudou muito, né, nesse tempo. Eu estou tendo que pegar, então, assim, essa dúvida, inclusive, assim, como saber, né, e para enriquecer, porque, assim, às vezes a gente pega alguns artigos que, às vezes, eles não estão tão bem fundamentados, né? É mais ou menos por aí. Uhum. Eu fui primeiro nos clássicos, né, nos grandes nomes aí, que a gente já sabe que tem vários livros publicados, que já publicou várias pesquisas sobre aquele assunto. Então, primeiro eu recorri a eles. Depois, quando você vai fazer essa pesquisa em banco de dados ou pesquisa no Google Acadêmico mesmo, você tem como filtrar, né, os artigos mais relevantes. Então, você vai naqueles artigos que são, por exemplo, mais citados, né? Então, veja bem a lógica, se existe um artigo que foi citado 2 vezes e um artigo que foi citado 700 vezes, é mais provável que aquele artigo que foi citado 700 vezes, ele tenha uma credibilidade maior, né? Ele tem um alcance maior, seja uma pesquisa mais bem feita do que aquele que foi menos citado. Então, uma outra coisa que eu utilizei, além dos clássicos, foi justamente esses filtros, né? Para justamente selecionar os artigos ali mais relevantes para a minha área. E o próprio algoritmo faz isso, né? A gente não precisa saber, ele mesmo seleciona, ele vai buscando os que são mais citados, os que foram publicados em revistas de relevância na CAPES. Então, isso tudo aí aparece nessa pesquisa bibliográfica. E uma terceira coisa que eu fazia muito também era olhar as referências bibliográficas dos artigos que eu encontrava. Então, sei lá, eu consegui filtrar 5 artigos desses muito relevantes, que vai ser muito bom para a minha pesquisa. Desses 5 artigos, eu sempre ia lá no final do artigo, nas referências bibliográficas, para saber quais foram as referências que aquele autor tinha utilizado, porque provavelmente alguma delas ia ser útil para mim também, entendeu? Então, foram 3 estratégias assim que eu tracei na época e que eu acredito que tenha dado certo, né? Eu consegui fazer esse mapeamento aí de pesquisadores e pesquisadoras relevantes para o meu campo. E aí eu passo a palavra agora para a professora Mônica, se ela quiser acrescentar aí alguma coisa. Não, eu só ia dizer uma coisa assim para Pilar. Eu acho assim, ó, quando você está falando dos clássicos, você está lendo Platão, você está lendo Marx, está lendo, né? Você está lendo essas pessoas que óbvias. Você não tem que se preocupar com a titularidade dessa pessoa. Agora, se você está trabalhando com um autor vivo, principalmente, né? Ou mesmo, né, ou um ator do século XX, né, que, vivo ou não, mas assim, a titulação tem uma importância, tá? Então, você precisa... Por quê? Porque a titulação significa que aquela produção fez parte de uma produção acadêmica, que ele faz parte da estrutura acadêmica. Isso não quer dizer que o artigo é bom, né? A gente tem um monte de gente que fez doutorado que não sabe fazer pesquisa. No direito, então, tem muito essa coisa que constrói uma pesquisa na lógica do discurso de autoridade, né? Não é um discurso com base científica, mas a titularidade e a titulação e a titularidade quando da cadeira mostra que aquela pessoa faz parte do ambiente acadêmico.
Então, na dúvida, eu acho que se você está na dúvida de um artigo e a pessoa não tem, né, titulação, não tem recorte com a academia, talvez não seja um artigo de muito peso nesse processo. Agora, o contrário pode acontecer. Por exemplo, você pode pegar um artigo genial, interessantíssimo, e aquela pessoa não ter ainda titulação, né? Pode ser uma pesquisa empírica, que vai te dar uma informação super legal, alguém que fez uma pesquisa. Aí, é essa dica que a Renata deu. Vai olhar na bibliografia dessa pessoa, qual é a qualidade dessa bibliografia. Se a bibliografia dela é composta por clássicos e por outros autores renomados nesse processo, né? E ela é um jovem ou uma jovem pesquisadora que está fazendo essa pesquisa com muita qualidade. E observe o método daquela pesquisa. Se esse método é sólido, se ele faz sentido, foi bem recortado. E aí ela pode ser utilizada. Utilizada para quê? Para a sua bibliografia. Ela não será, obviamente, o seu marco teórico. Ela não está no espaço de produzir teoria. Ela está produzindo pesquisa. E aí você pode utilizar, obviamente, aquele artigo nesse bolo, nesse bojo que você está construindo aí de bibliografia. Acho que era essa a única dica. Tem uma outra pesquisa aqui, Mônica, eu já vou direcionar para você, de Camila Garcia. Ela coloca aqui, depois de responder a pergunta, abre aspas, por que eles são comparáveis, fecha aspas, existem fatores que ainda assim possibilitam a pesquisa comparativa entre dois países? Os dados. Isso é uma outra dica que eu dou muito nas minhas aulas, é o seguinte, o seu problema, quando você decide um problema de pesquisa, que não é nem o nosso caso aqui, mas quando você decide um problema de pesquisa, esse seu problema de pesquisa precisa ser 3 coisas. Ele precisa ser realista, mensurável e possível, tá? Então, se ele não for nem realista, nem mensurável, nem possível, ele não é um problema de pesquisa. Então, ele tem que dialogar com a realidade, você tem que conseguir mensurar, você tem que conseguir, né, dizer se sim ou não, você tem que saber contar, vamos dizer assim, nessa estrutura, né, você tem que medir, e ele tem que ser possível. Entre as possibilidades, né, as características de possibilidade, está acesso aos dados. Então, por exemplo, eu queria fazer uma pesquisa sobre a violência doméstica entre o Brasil e entre os Emirados Árabes. Você poderia ter várias questões que são congruentes, talvez, né, a relação do acesso ao estudo, bom, só que tem um detalhe, você não tem acesso aos dados dos Emirados Árabes. Eles não vão te entregar os dados sobre violência doméstica. Então, não adianta, essa pesquisa não é possível. Então, quando você escolheu 2 países, ou 2 estados, ou 2 empresas, quando você escolheu 2 entes, você precisa primeiro ter sentido comparados. Depois, tem que saber se eles são comparáveis, se eles têm, no teu ponto, proximidade. Não precisa ter no todo, mas no teu ponto que você vai pesquisar a proximidade. E o terceiro, se você tem acesso às informações. Né? Então, é aberto, né? Essa informação é pública, ela é disponível, ela é segura, ela foi feita por um instituto oficial, ela responde, a metodologia daquela coleta, ela é pública, porque é isso, né? O IBGE, os institutos de pesquisa sérios, eles disponibilizam o método de pesquisa. Por isso que a gente está vivendo esse drama agora da gente não ter censo, né? Porque o censo, que é uma pesquisa que acontece no Brasil desde o século XIX, né, ininterruptamente desde 1936 no Brasil acontece o censo. Então, essa violência que a gente está vivendo agora de não ter censo, ele cria, entre muitas coisas, um problema do diálogo internacional, porque a gente não tem segurança dos dados produzidos no Brasil. A gente é um apagão de dados. É um apagão para a política pública, mas também para o diálogo, né, para o debate com a OMC, com a OMS, com a ONU, com a União Europeia. Então, você precisa saber essas 2 coisas. Você precisa saber se tem sentido, 3 coisas, tem sentido, se eles, né, são congruentes naquele ponto que você quer analisar e se você tem acesso a esses dados. Acho que são os 3 parâmetros necessários para você escolher 2 entes de comparação. Tá bom?
Então, acho que a gente já pode encerrar, né, pela hora. Eu vou agradecer aqui a participação de cada um de vocês, agradecer a participação da professora Mônica também, querendo ou não, hoje eu fui um pouco aluna, né, também escutar tudo isso foi muito bom para mim, enquanto pesquisadora. Então, só tenho a agradecer mesmo, muito obrigada. E, professora, se você quiser falar alguma coisa. Não, eu só queria dizer uma coisa para todo mundo que está aqui, mas especialmente para as mulheres que estão aqui. Pesquisa é algo muito interessante e que todo mundo pode fazer. Pesquisa não é uma caixinha de iluminados. E pesquisa não é algo que tem que ficar preso na universidade, tá? Pesquisa é um espaço de conhecimento e de busca por respostas e soluções dos problemas, né, que a sociedade encara cotidianamente. Todo mundo pode fazer pesquisa, todo mundo deve fazer pesquisa se gosta, e todo mundo tem direito a entender como isso funciona. Tá? Principalmente para quem é do direito, esse juridiquês, essa tentativa de não explicar direito, muito comum, né, que muitas viveram no processo da graduação, às vezes, né, até do mestrado e doutorado, não é ciência. Né? É para ser fácil? Não. Não é para ser fácil, nem ninguém tem que fazer por você, nem o seu orientador ou sua orientadora é o seu coach. Eu vou brincando isso com meus orientadores. Não é coach, não é vamos lá, você consegue. Agora, também não pode ser uma teia, nem uma corrida de obstáculos feita para você cair no final. Se é porque não é sério. Quem faz pesquisa assim não está fazendo pesquisa séria. Então, a pesquisa é um espaço que tem que caber cada vez mais gente. E o Brasil faz bem pesquisa, talvez não agora, mas já fez muito bem pesquisa. A gente tinha um índice de produção, por exemplo, de patentes muito maior do que muito país europeu. Então, saibam que a pesquisa aqui é muito importante, é muito bem feita. As universidades públicas, especialmente, né, são o cerne da produção de pesquisa no Brasil, mas hoje em dia a gente já tem universidades privadas produzindo pesquisa de muita qualidade. Né? A gente tem uma produção aqui de qualidade importante e que colabora com a construção da sociedade. Agora, a gente precisa de mais gente nesse mundo, né? De mais gente topando fazer pesquisa. É fácil? Não é fácil, mas é um caminho interessante e necessário para a construção de uma sociedade melhor. Então, não fujam da pesquisa e não deixem que digam é muito difícil, não é para você, né? Vai fazer outra coisa. Não. Insistam, né? E não é para ser impossível, não é para ser o pânico. Quem está fazendo mestrado não é para ficar a madrugada do dia 24 para o dia 25, né? Com todos os cabelos em pé, porque você tem que, né? Não pode nem comer a seca, você tem que... Não, isso não é pesquisa. Isso é tortura psicológica para garantia do meu mundinho aqui, que só funciona para os meus amigos, que só funciona para quem é da minha patota. Então, não acreditem nisso e busquem as alianças. Falem com as pessoas, porque tem muita gente que quer ajudar e que quer fazer com que todo mundo participe desse movimento. Acho que era só isso. Brigadão, oportunidade para falar com a graduação, mas eu nunca falo. Então, obrigada, Renata. Foi muito legal, já guardei a apresentação aqui, vou roubar no futuro. E é só isso. Obrigada, gente. Então é isso, pessoal. Não vou nem mais falar nada, porque foi um discurso tão animador que se eu falar qualquer coisa aqui eu posso estragar. Então, faço das minhas palavras as de Mônica. Agradeço mais uma vez a vocês aqui. A gente está à disposição também. Vou ver se eu consigo mandar essa apresentação para o e-mail de vocês. Eu acredito que a gente tem acesso à lista, então a gente consegue mandar para vocês terem acesso a esses links que a gente mostrou, terem acesso a tudo que foi falado aqui hoje, tá? Então, muito obrigada e boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.